intéfase ocorre o processo de crescimento da célula, processo esse que antecede o processo de divisão celular propriamente dito. Esse processo de preparação da célula é mais demorado que a mitose, levando horas a ser concluído, enquanto a mitose leva até 30 minutos. A intéfase é dividida em três fases, conhecidas como G1, S e G2. Na G1 está presente um centríolo e duas cromátides. Na G1 vai acontecer o crescimento da membrana celular e também a síntese de proteínas e RNA. Na fase S, a célula já terá crescido, as organelas passarão por um processo de checkpoint, não só as organelas como proteínas que foram produzidas, a duplicação de DNA. É um processo no qual eles passam por uma checagem para só depois seguirem adiante nas fases, nos processos. E na fase S ocorre a duplicação de DNA, formando duas cromátides irmãs, em que se ligam a uma cromátide, formando assim as cromátides irmãs, que é mostrado aí eles se ligando, formando assim as cromátides irmãs. Na fase G2, acontece a duplicação de centríolos. Eles passam também pelo processo de inspecionagem, que é o checkpoint, e esse processo de checkpoint ele vai acontecer a todo momento na célula. A cada nova proteína produzida, a cada duplicação, ele vai estar lá inspecionando para que ela possa seguir em frente nos processos. Há também na fase G2 a produção de proteínas como as ásteres. Elas dão instabilidade aos centríolos e auxiliam eles para que eles fiquem centralizados. Na fase G2 também acontece a condensação da cromatina, tornando assim um cromossomo. Na mitose acontece a divisão celular propriamente dita, mas dentro da mitose acontecem alguns processos para que isso aconteça. São eles profase, prometafase, metáfase, anáfase e telofase. Na prófase vai estar presente as cromatídeas irmãs e os centríolos e algumas organelas como a carioteca. Porém, a carioteca vai desaparecer porque os cromossomos precisam ter espaço e para isso eles precisam sair do nucleolo. Só é possível com o desaparecimento da carioteca. Após o desaparecimento da carioteca, os cromossomos têm mais liberdade e ficam circulando dentro da célula. Na profase, não só a carioteca some, como também o nucleolo, e por isso os cromossomos têm mais liberdade. Na profase também acontece a migração dos centríolos para os lados opostos e começa a síntese do fuso mitótico. Esses fusos mitóticos eles são responsáveis pela passagem de proteínas entre um centríolo e as cromatídeas irmãs. Esses fusos mitóticos são fundamentais para a divisão celular. No segundo processo da mitose, a prometafase, os microtúbulos ou fuso mitótico já vai estar completamente sintetizado e ligando-se entre um centríolo e uma cromatíde. Na metafase, as cromatídeas irmãs são totalmente puxadas pelos fusos acromáticos ou fuso mitótico, fazendo com que as cromatídeas fiquem centralizadas bem no meio da célula e ordenadamente. Esse evento ganha o nome de placa equatorial. Esses fusos mitóticos são ricos em microtúbulos que têm como função a movimentação dos cromossomos e eles se ligam com o cromossomo pelo centrômero, a estrutura é essa que fica bem no meio do cromossomo. Na fase da anáfase vai acontecer a separação das cromátides irmãs, indo ambas para lados opostos. Na telófase vai reaparecer organelas como o nucleolo e a carioteca, e essa célula ainda está se ligando por conta do anel contrátil, que é uma estrutura que liga essa célula. Após o desaparecimento desse anel contrátil, a célula irá se dividir em duas e então irá formar duas células, a citocinese. Tudo começa com a prófase 1, a replicação do DNA e principalmente o paramento dos cromossomos. Na sinapse ocorre o paramento e a recombinação dos cromossomos e o característico crossing over, onde é trocado material genético entre os cromossomos, gerando variabilidade genética.
Posteriormente, na anáfase 1, acontece a separação dos cromossomos homólogos, diminuindo pela metade os cromossomos. Agora, são duas células distintas com DNAs diferentes. Mas a história não acabou. Em plena novela chamada Meiose 2, acontecerá a segregação das cromátides irmãs, no episódio de nome Anáfase 2, fazendo com que, no fim de tudo, o resultado é umas células filha haploide que podem ser bem distintas e variadas, com metade dos cromossomos da célula mãe.